Conexão Cultural é o seu programa para acompanhar as manifestações artísticas e culturais da cidade de Campinas. E hoje a gente vai falar de literatura de cordel. E eu estou com o Samuel de Monteiro, lá da Paraíba, que tem o cordel na sua genética e nas tradições familiares e abriu as portas da sua casa para mostrar os seus cordéis. Muito obrigada, Samuel. Eu que agradeço a oportunidade. Como bom cordelista, a gente se apresenta em cordel, né? Que é mais ou menos assim. Sou Samuel de Monteiro, Paraíba é o meu estado, sou filho de repentista e nasci abençoado. Deus me deu a poesia e o meu cordel bem rimado. Um folheto bem escrito é mais que papel dobrado, mais que tinta numa folha, mais que desenho estampado. Você tem arte e cultura nesse cordel bem rimado. Agradeço humildemente a você do outro lado, que lê em nossos cordéis algum canto iluminado. Receba todo o carinho nesse cordel bem rimado. Uau! Começa, já está apresentado, né? Sim, é assim que a gente costuma se apresentar nos eventos, né? E quando todo cordelista vai ter sempre a sua entrada, né? Para se mostrar para o mundo, né? O cordel, ele tem essa coisa de acolher, de chamar atenção, de criar um clima já? Sim, sim. O cordel, ele é uma representação de muitas histórias, né? Ele é um tradutor de história, como se fosse a novela, né? Para o grande público. O cordel funciona como uma novela para o sertanejo, para a pessoa do sítio, para aquele que gosta desse tipo de cultura, porque ele leva o seu público, o seu leitor a diversos mundos, né? Ali numa história muito curta, numa história muito pequena, muito singela, ele viaja aí naquele roteiro rimado e metrificado, né? A musicalidade, acho que é um ponto, né, que abraça, né, chama atenção, porque história, claro, a gente gosta de ouvir um caos, né? Sim, e sim. Principalmente nas tradições, no Nordeste, Minas Gerais, tem muito essa tradição do caos, no interior de São Paulo, mas a hora que vem a rima, ela arrebata, né? Sim, eu creio que o cordel ele é algo encantador porque, primeiro, a forma como ele é escrito, né? Ele é escrito num estilo de métrica que se chama redondilha maior, que seria 80% das músicas populares são em redondilha maior, né? Então dizem até, né, dentro da linguagem, que é um ritmo que as pessoas estão acostumadas a trabalhar a sua respiração, né? Em 7 sílabas poéticas. Então, acaba que é uma forma agradável de você declamar e a rima ela te dá aquela ligação do ritmo, né? Daquela terminação gostosa, do quase cantado, né? Que é a declamação. Então eu creio que o cordel tem esse encanto muito por isso, né? Existe, inclusive, quando a gente dá aula, oficina de cordel, a gente ensina a escrever e a declamar, porque existe uma forma certa de declamar, né? Não é só ler linha por linha. E é uma cestilha, é uma cetilha, é uma décima, cada uma leva uma forma de declamação, né, por conta do tamanho da sílaba. E é isso, né? Então o cordel é uma forma de contar a história de maneira simples e elegante ao mesmo tempo. Né? Simples e elegante. Destrincha para quem está assistindo um pouquinho dessas 3 formas que tem básicas para o cordel, né? Muito bom. Então o cordel, assim, o cordel é desenhado tradicionalmente com 3 pré-requisitos, digamos assim. Então, o cordel ele precisa primeiro ter rima, né, que seria as terminações das sílabas. O cordel precisa ter métrica, que seria o tamanho de cada linha, né, de cada verso, de cada pé ali. Então ele tem que ter métrica, tem que ter a rima entre as linhas e tem que ter oração. Oração seria o sentido da história. Então cada estrofe tem que ter uma lógica. E essas estrofes combinadas têm que ter começo, meio e fim. E Samuel, você veio lá de Monteiro, né, na Paraíba. Já aproveita e conta pra gente a sua história, porque tá muito genético, tá no seu DNA o cordel, né? E depois você me fala se é possível ser aprendido ou se é um talento e parte da sua genética. Legal, muito bom. Então assim, eu nasci na cidade de Monteiro, eu sempre brinco, né, que eu nasci no sítio, né? É legal você nascer no sítio, né? Eu nasci no sítio através das mãos de uma parteira. E no sítio Angiquinho, né, que eu canto muito, se fala muito sítio Angiquinho, inclusive nas minhas coisas, foi onde eu nasci, no interiorzão, lá bem na zona rural de Monteiro, uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade de muitos artistas, né, lá tem Pinto do Monteiro, tem Flávio José, teve Isabel da Loca, então tem muitos artistas lá em Monteiro que são dessa cultura popular, né.
E sou filho de repentista, sou neto de repentista, meu avô também era repentista. A minha avó era uma poetisa sacra, né? Ela escrevia poesia religiosa, né? Que ela era da Ordem Terceira de Maria. Lembro disso quando eu era pequena, ela falava sempre, eu sou da Ordem Terceira de Maria. E aí a avó Lourdes, ela tinha uma poesia muito bonita. Eu lembro quando eu era bem pequeno ali, eu lendo os cadernos dela, uma letra linda ali. Eu admirava, né, aquela poesia, né, toda linda. E meu pai sempre foi repentista desde novo, né? Ele começou com 15 anos. Então eu cresci nesse ambiente, dos cantadores de improviso, dos poetas, né, dos emboladores. E eu, quando tinha ali 6, 7 anos, ainda mal, né, ainda não era alfabetizado, nós já tínhamos uma tradição em casa de brincar de rima. Então a gente brincava muito de rimar. Ah, o que rima com cadeira? Ah, brincadeira, besteira, faladeira. Ah, o que rima com, né, com casa, brasa? Né? E a gente brincava muito que não valia a rima do sabão, né? Que rima com ão. Porque rima com ão é muito fácil. Então a gente desde cedo já não gostava muito de rimar com ão. Né? Então, eu cresci nesse ambiente, né? Ia muito para as cantorias, meu pai sempre me levava nas cantorias, eu pequeno ali com 6, 7, 8, 9, 10, 12, fui crescendo nesse meio. E aí eu lembro que eu fiz uma poesia que foi o Sistema Solar, que foi uma poesia que eu contava toda a história do Sistema Solar. Eu tinha 13 anos e junto com essa poesia eu escrevi um soneto, né? Aí você viu que eu me apresentei no começo, né? Olha como é que eu me apresentava quando eu tinha 13 anos. Era assim. Do mundo impenetrável de um louco arranco a força ou dom da escrita. Meu ser vai assumindo pouco a pouco uma identidade que a mim mesmo irrita. Vou gritando, fico rouco. Não entendo, ninguém me acredita. Será que eles pensam que eu sou louco? Por isso então que um por um me evita. Fico triste, meu corpo impenetrável, e este medo da vida inexplicável causa em mim no meu mundo confusão. Como posso viver tão solitário? Meu caminho é sempre o contrário. Deste mundo não passo de exceção. Caramba, muito adolescente isso. Isso conversa com todo mundo, né? É bem 13 anos, né? Mas é lindo. Então, assim, era assim que eu me via naquela época, porque eu era uma pessoa que gostava muito de ler, de escrever, eu tinha um outro mundo, né, dos meus colegas. Eu vivia num mundo à parte ali. E aí eu tomei uma decisão quando eu tinha por volta de 20 anos, eu tinha uns 20 anos, que eu só iria escrever cordel, que era uma questão de respeito à minha origem, né? Porque a poesia tradicional já tinha muita gente que escrevia, né? A poesia contemporânea, o soneto, então, mas a literatura de cordel era algo que a gente sentia ali, eu lembro, eu conversando com meu pai, a gente sentia que era algo que estava meio que parando, né, ali, nos anos no 1990, né, quando eu tinha 20 anos. E aí eu comecei a escrever cordel e aí eu não parei mais, né? Aí eu escrevi até outras coisas, mas eu comecei sempre fazendo cordel, contar histórias em cordel. E meu pai sempre me estimulou, né? Até porque ele ficou muito feliz. Dos filhos dele, eu sou o único que escreve, né? Da família dele, dos filhos. Então eu sou o único que faz poesia igual ele. Então isso era um motivo ali da gente ficar muito próximo, né? A gente ficou muito próximo durante todo esse período, né? Graças a Deus, a gente sempre fez espetáculos junto, coisas junto. E ele me estimulava muito na poesia, né? Nós tínhamos alguns hábitos bem interessantes que era assim. Toda vez que eu escrevia um cordel, eu mandava para ele revisar. E toda vez que ele escrevia alguma coisa, ele mandava para mim para eu revisar. Porque a gente erra, né? A gente não escreve certinho. A gente vai fazer um cordel, aí ele fala, nego velho, escreve assim, fala tal coisa, que era melhor você falar dessa forma, aqui você faz isso. Então a gente tinha essa cumplicidade no trabalho. Então eu diria que assim, que essa vida nossa foi muito de pai para filho, né? E o cordel, ele tem essa... A arte popular tem isso, de você aprender dos seus anteriores, dos seus antepassados. Hoje eu faço oficinas, hoje eu faço uma série de coisas para ensinar as pessoas a terem a poesia. Respondendo a sua pergunta um pouquinho, é possível aprender, né? A Ellen, por exemplo, a minha irmã, ela aprendeu o cordel comigo. Ela não era cordelista, né? Mas aí ela falou, não, eu tenho que ser cordelista, ter um irmão cordelista. Tem que honrar. Então eu tenho alguns alunos aqui de Campinas, inclusive, que escrevem depois que eu passei depois que passaram pelas minhas oficinas, né? Tem alguns que já estão produzindo vários cordéis, então melhor que eu brinco, então melhor que eu já. A poesia, ela tem essa graça, ela se ensina, ela se aprende. O que você não ensina e o que as pessoas não aprendem é sensibilidade, ela tem que ter, né? Ela tem que querer ter aquela sensibilidade, ela tem que querer fazer. Então, como um cantor, como
uma pessoa que faz rap, uma pessoa que faz hip hop, não importa. Qualquer estilo de expressão cultural, a pessoa precisa ter a sensibilidade, né? E falando em cordel, a gente sabe que veio lá da Europa, de Portugal, dos trovadores. Qual foi a marca, assim, o diferencial que recebeu quando chegou no Brasil? Interessante. Então, o cordel ele vem então dessa tradição de fato medieval, né? Ele vem do modelo de leitura, de declamações, da poesia mais simples assim, né? Mais popular. E aí ele chega no Brasil no século XVIII, através de Portugal, obviamente, né? Numa das caravelas ali de entrega de mercadorias, cai na mão de alguns escritores, obviamente, e chama a atenção de um deles, que é Leandro Gomes de Barros, que é que seria o patrono do cordel no Brasil, o pai do cordel, né, brasileiro. E aí, Leandro Gomes de Barros, ele começa a fazer algumas adaptações, né, algumas leituras de histórias europeias, trazendo para o universo nordestino, para o universo nosso, e aí ele cria essa organização poética, que seriam as cestilhas, que seriam com a métrica e com a rima. Então esse cordel ele se transforma a partir desse olhar de Leandro Gomes de Barros, principalmente. E aí outros autores na sequência vieram, né? João Ferreira de Lima, e vem João Ataíde, vem tantos outros, né? Mas é a partir de Leandro Gomes de Barros que a gente tem essa poesia exatamente como a gente escreve hoje, não tem diferença. Manteve a tradição. Manteve a tradição, manteve a métrica, né? Parece uma poesia que engessa, mas não é bem isso. Ela tem uma liberdade para você criar muita coisa, embora você tenha que obedecer às regras literárias, né? Ela é só um caminho, né? Isso, tanto que ela pode ser cômica, ela pode ser mais dramática, uma crítica social, não tem nenhum problema quanto a isso. Não tem limite. O cordel ele pode falar de uma saudade, como pode falar de uma situação social daquele momento. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o cordel ele é muito versátil. Eu gosto muito dos cordéis que falam da terra, né? Que falam do nosso lugar, que falam das origens. E eu acho que a gente tem que respeitar. Né? E eu gosto muito de fazer essa conexão da poesia nordestina com a poesia urbana. Eu acho que tem muito, porque tem muito nordestino que veio pra cá, e aí o rap tem um pouco de Nordeste ali, sabe? O hip hop tem um pouco de Nordeste. O nosso hip hop, né? Não o americano, óbvio. Sim. O nosso tem um pouco de Nordeste ali, daquela pessoa que foi morar na comunidade e já entendia o que era uma rima, o que era uma métrica, né? Essa é a beleza do Brasil, né? Eu acho que as coisas se misturam. Sim, eu acho que cabe todo mundo. Acho que o Brasil é isso, cabe todos, cabe tudo. Sim. Né? E a estilo? Tem que falar da estilogravura, né? Que é muito importante nos isso. cordéis. Então a estilogravura ele é um elemento que ele veste, que ele embala o cordel. Né? Então ele é um material feito, né? Ele é feito numa madeira, entalhado, depois é feito uma pintura e ele é gravado numa folha de papel. E aí ele vira uma capa como essa aqui. Eu não sei se dá para vocês verem, depois dá para dar. É o que seria o clichê das gráficas, O clichê antigamente. Aliás, nós chamávamos de clichê, né? Eu trabalhei em gráfica, né? Então a gente chamava de clichê antigamente. Então a estilogravura ele tem esse papel, né? E é interessante porque quem faz a estilogravura é alguém que entende muito de sertão, entende muito daquela cultura, né? Então dificilmente você vai ver um acadêmico fazendo uma estilogravura para uma capa de cordel. Não é tão comum. Pode acontecer, mas não é tão comum, né? A não ser que ele seja um nordestino que virou acadêmico, né? Sim, Né? Aí tudo bem. Então você vai ver, você vai enxergar muito a estilogravura dessa forma. Né? E como é que a gente, cordelista, trabalha? Imagina que eu escrevo uma história, né? Eu trabalho assim, pelo menos escrevo uma história, e depois é que eu vou fazer essa capa e tudo mais. Aí eu encomendo a um estilogravador, a um estilogravurista, né? Os dois estão certos, então eu falo geralmente com a família do J. Borges, né, que são meus amigos, eles que ilustram os meus cordéis. Então eu encomendo, falo, eu quero uma capa que fale sobre, eu quero uma pessoa sentada no banco, eu quero que fale sobre isso. Eu mando uma sinopse, né? Um briefingzinho, na verdade, que chama, né? Não precisa mandar o próprio cordel. Não precisa. Você manda um briefing, e aí em cima desse briefing ele cria, né? Então, era até muito engraçado, né? Quando eu comecei a fazer as capas com o Borges, ele falou assim, Samuel, você quer que eu mande Você quer dar uma olhadinha antes para ver se tá bom, né? Eu falava, meu Deus, J. Borges pergunta. Eu falei, não, Jota, faz o que você quiser, porque com certeza. Não, com certeza tá bom, né? Sim. E eu gosto muito dessa liberdade, até hoje eu trabalho assim com os meninos, né? O Pablo e o Bacaro.
Porque eu acho legal essa forma como eles enxergam o que eu estou escrevendo, sem eu dirigir demais, sabe? Então, Sim. é legal o olhar deles, né? Então aqui, por exemplo, ó, Que aí vira duas artes, essa né? foi a primeira capa do Bacaro, ó. Ele tinha acho que uns 11, 12 anos. Que quando ele legal. E aí eu pedi para ele. Computador. Aí, como era tempos modernos, ele imaginou o cordel dentro de um computador. Muito Então, legal. assim, eu não falei para ele fazer isso. Mas aí tem a arte da capa Sim. e a arte do cordel em si. Então eu acho legal porque são duas obras, né? Sim, Que uma complementa a outra. São duas artes populares diferentes, mas que se complementam. com certeza. Né? Ele constrói uma nova narrativa. Uma nova narrativa, E a exatamente. gente está vendo aqui um mural com vários cordéis, mas eles, bem antigamente, eles usavam mesmo aquele barbante, o cordão que deu o nome para o estilo? Usava nessas feiras mais pra cá, né? Essa é uma curiosidade bem interessante, é uma situação bem interessante, porque para nós lá no Nordeste, né, no sertão, no Cariri, no interior, né? A gente não usa muito esse termo de cordel, a gente usa mais o termo de folheto. Isso para nós é um folheto, né? E na feira a gente expõe os folhetos mais ou menos como está aqui, ó, inclusive. É uma mesa onde você põe os cordéis virados para o leitor, né? Ou você vai estar é possível estar numa mala ou numa banca. Por que a gente não pendura o cordel lá? Porque primeiro que o sertão venta muito, tá? É um lugar que tem muito vento. Então se você fosse pendurar no varal, aquele cordel não ia parar lá. Então a gente vai ter isso mais em espaços de artesanato, vai estar bonitinho, exposto, né? Quem expunha de fato os varais, né, eram lá na Europa, sim, eram nos varais de fato. Que é daí que vem o termo literatura de cordel, né? Dessa foi usado esse princípio para denominar o que a gente faz, né? Sim. Porque a forma de vender, a forma de expressão, ela é muito parecida. E o nome é sonoro, é bonito, né? Literatura de cordel. É bonito, É uma né? coisa bonita, literatura de cordel. Foi um bom nome. Ficou bem, né? Ficou bem, porque folheto era só folheto, né? É. Folheto de poesia popular, né? Então, acho que literatura de cordel ficou mais elegante. Ficou marcante, né? Ficou. Inclusive, você me contou um pouquinho antes que, para chamar atenção, às vezes não se contava o final para que as pessoas quisessem comprar, né? Isso, cordel você vai contar. Geralmente você vai declamar até um certo ponto, o ápice da história, né? Quando ele chega no ponto alto. E aí quando chega naquele momento você para e fala, quem quiser saber o final da história aqui na minha mão, custa tantos reais, né? E assim funciona, viu? Ainda hoje funciona. Eu faço isso e funciona ainda. E ainda é vendido lá dessa forma? Sim, lá no sertão é vendido assim, nas feiras ainda. Tem nas lojas, mas nas feiras são vendidos dessa mesma forma. Uma banca, um declamador ali com o cordel na mão, né? E lendo a história. E ali ele chega no momento que ele vai parar e as pessoas vão comprando. Né? E aí você vai ter o cordel do autor e vai ter os cordéis tradicionais que as pessoas compram, tipo Pavão Misterioso, Josina a Menina Perdida, Juvenal e o Dragão. Que são histórias tradicionais, Sim, que são histórias, são histórias muito antigas, tradicionais do repertório do cordel, né? O Cachorro dos Mortos, o Soldado Jogador, que são histórias dos grandes escritores lá do começo do cordel, né? Sim. Então essas histórias ainda hoje vendem muito, se você tiver, né? São domínio público, né? Então muitas editoras particulares e pessoas independentes imprimem esses cordéis para vender junto, né, com a sua própria obra, né? Sim. Aí você mantém a tradição e também cria Sim. novas obras. Porque essas novas histórias são como se fossem aquelas novelas famosas, né? Esses cordéis tradicionais, assim. Você pega o Pavão Misterioso, é linda a história do Pavão Misterioso, né? É uma novela, porque tem muitas estrofes, então, de vez em quando eu pego um cordel desse e releio para matar a saudade da história, né? Porque são histórias fantásticas, né? Assim, o cordel é muito ligado à oralidade e à ancestralidade. Assim, talvez seja o contador de história do sertão, é o cordelista, porque ele está sempre contando uma história, ele está sempre ou lendo, ou ele decorou aquela história, ele está sempre ali narrando, né? Fazendo essas narrativas. E isso é importante para a cultura, né? Para a cultura de um lugar. Para manter essas tradições. Então eu Sim. queria que você, para encerrar esse bate-papo incrível, já declamasse aquele que você fez com o seu pai justamente sobre isso, né? Sobre as tradições. Legal, tempos modernos. Tempos modernos. Vamos lá então aqui. Esse cordel aqui acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com o meu pai, né? Que a gente fez junto, assim, de fazer parceria, né? E por que a gente escreveu esse cordel? Eu até vou contar um pouquinho dele antes. Eu moro aqui em Campinas e meu pai morava lá em Monteiro, na minha cidade, na Paraíba. E a gente se falava
praticamente todos os dias, né? A gente era bem ligado. Então a gente tem, com a modernidade das comunicações de ferramentas de comunicação, fica mais fácil, né? Então a gente se falava todos os dias ali no celular, ou no telefone mesmo. E aí a gente estava falando sobre, puxa, e o cordel, como é que vai, não sei o quê. Falar, mas tá muito diferente, né? Mas tem um lado bom, mas tem um lado ruim. E aí nós começamos a escrever uma poesia onde eu mandava uma estrofe para ele e ele mandava uma estrofe para mim. Então a gente escreveu esse cordel a 4 mãos, mas praticamente de improviso, porque eu estando aqui e ele estando lá, eu mandava uma estrofe e ele mandava outra. Que legal. Na conversa lá, no conversador, como ele chamava, né? Vamos falar nesse conversador aqui. Foi feito pelo celular? Foi feito pelo celular. Sensacional. Vivemos num novo tempo, notícias chegam num clique. Em questão de alguns segundos, se alguém souber, me explique. Morrerá nosso cordel? Essa trama descomplique. O cordel ficou mais chique com uma nova roupagem, trazendo novas ideias para ir a outra paragem, levando facilidade à nossa camaradagem. Juntando-se a liberdade com prazer, com alegria, verso escrito de improviso, letra, música e sinfonia, amor, saúde e respeito, cordel, verso e poesia. A escrita é uma magia lá dos tempos de outrora. O cordel, nosso folclore, de novo se revigora, na internet seus versos correndo por mundo afora. Onde a poesia mora, não tem porta e nem barreira. É um lugar abstrato, no país da brincadeira, onde só quem é poeta ultrapassa essa fronteira. E... que se eternize o cordel, então, né, Samuel? Que se eternize o cordel. Eu acho que já está eternizado, né? Já tá. Mas o poeta pode colocar em xeque. Sim, pode. Mas sempre que precisa. Sim, mas a gente, no final das contas, a gente se rende, né? Porque essa nova forma de se divulgar deu mais espaço pra gente, né? Então, eu vou dar um exemplo. No momento da pandemia, o ano de 2020, todo mundo nas suas casas, aí eu resolvi criar um canal, né? Aí eu criei um canal chamado Cadeira Poética, por isso que eu tenho as cadeiras de balanço, inclusive, né? Porque eu lembrava das histórias do meu avô. No YouTube? No YouTube, Cadeira Poética. Esse canal, eu comecei a postar uma poesia por dia. No começo, né? Aí depois de uns 90 dias eu passei a fazer 2 por semana, porque era muito complicado fazer as edições, né? Hoje esse canal tem umas 350 poesias lá. Tem coisas minhas, tem coisa do meu pai, tem coisa de grandes poetas. Então, assim, é uma forma de você fazer a sua poesia chegar mais longe, Sim. Chegar nas escolas. Então, tem muitos professores que às vezes falam, Samuel, muito obrigado, posso usar tal coisa? Eu falei, pode. Porque é uma forma também da gente servir de apoio para a educação, né? Sim. Então, acho que é por aí. Usar as ferramentas a nosso favor, a favor do cordel, da cultura e de tudo mais, né? Sim, exatamente isso. Samuel, muito obrigada por nos receber, por compartilhar todas essas histórias, que é a sua própria história de vida, né? Eu que agradeço demais a oportunidade, sempre fico muito feliz quando as pessoas se interessam pelo nosso trabalho, pela nossa cultura, né? É uma poesia simples, como, né, a gente diz, é uma coisa simples, é uma coisa muito popular, mas é uma coisa de muita importância para a nossa história e para uma sociedade. De muita verdade, né? Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz pra fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem amostra resume
De volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, a gente já viu um pouquinho sobre cordel no primeiro bloco e agora a gente vai falar sobre dança inclusiva com a AIA, Companhia de Dança. Eu estou aqui com o Márcio Folha e com a Ana Beatriz de Lima. A Ana Beatriz é bailarina e o Márcio é o fundador da companhia e vai explicar para a gente um pouquinho dessa história, né, Márcio e Ana? Muito obrigada por me receber o Conexão Cultural aqui. A gente que agradece, é um prazer estar aqui com vocês, né, e poder falar um pouco desse trabalho que a gente tem realizado, que é um tanto recente, mas também muito significativo e já está se tornando referência na cidade também nessa questão da dança em cadeira de rodas, né. A gente fundou a AIA junto, na verdade, né, e agora esse ano, no comecinho do ano, porque a Ana é bailarina desde criança e ela sofreu uma lesão medular em 2022, janeiro de 2022. Nós tínhamos planos já de ter a nossa escola de dança, nossa academia, e essa situação meio que desestabilizou, a gente teve que reinventar a vida, né? E aí foi quando a gente conheceu a dança em cadeira de roda enquanto modalidade. E a gente vem estudando, se aperfeiçoando nessa área, e a gente tem desenvolvido esse trabalho da AIA que tem uma proposta de dança em cadeira de roda, mais voltada também para a cultura afro-brasileira, né? Então a gente pratica dança em cadeira de roda, que é uma modalidade específica, pratica danças afros, danças urbanas, né? O nosso forte é esse, mas a Ana tem uma bagagem de dança muito ampla, assim, de diversos estilos que ela pratica também, né? A minha aprendizagem na cultura afro, ela começa com a capoeira, discípulo do mestre Gato Preto de Santo Amaro, é uma linhagem de capoeira angola tradicional, né? O mestre Gato Preto ele traz uma proposta de que a cultura afro ela tem várias manifestações interligadas, então o capoeirista, para ser um capoeirista completo, ele precisa conhecer outras manifestações culturais, como o maculelê, a dança afro, o samba de roda, a puxada de rede, que são práticas culturais que os africanos preservaram aqui no Brasil, né? Então, nessa escola de capoeira angola eu tive essa oportunidade de aprender muitas coisas, como a percussão, a dança afro e todas essas manifestações culturais ligadas à capoeira. Então a AIA, a Companhia de Dança, traz na sua essência essa proposta também, de mesmo em cadeira de roda, na verdade a gente está disposto a receber pessoas de todos os jeitos, de todo tipo, na sua diversidade humana, na diversidade do corpo, porque a gente acredita que todo corpo dança, todo corpo pode dançar, pode se movimentar de forma expressiva e livre, né, e com sentimento. Então essa é a proposta do nosso trabalho. E aí cada um trouxe o seu know-how, né? A Ana trouxe essa bagagem do balé, do contemporâneo, do clássico, e integrou com essa cultura mais afro. E aí vocês estão recebendo então pessoas que têm o interesse em participar da companhia. Isso, desde o início do ano, quando a gente funda de fato a companhia, a gente tem se dedicado a ter uma produção artística e cultural, mas é um trabalho ainda só entre nós dois e a gente pretende expandir isso para outras pessoas. No município de Campinas tem muitas pessoas com deficiência, tem muitas atividades esportivas para pessoas com deficiência, inclusive cadeirantes, mas pouca oferta de arte e cultura, e principalmente de dança. Então a gente está querendo expandir isso para oferecer para outras pessoas. Existem outros trabalhos de dança em cadeira de roda também no município, mas agora em parceria com o Instituto de Artes aqui da Unicamp, o Departamento de Artes Cênicas, a partir de um projeto de pesquisa da professora Gina Monge, a gente vem oferecer um projeto de extensão para pessoas em cadeira de roda, com mobilidade reduzida, e pessoas idosas também que têm algum comprometimento motor, para poder ter o prazer de dançar em primeiro lugar e descobrir o seu universo da dança, ou se reconectar com o universo da dança também, quem eventualmente já dançou e não está praticando no momento, né? Mas também muito na perspectiva de fazer uma produção cultural de origem negra, afro-brasileira, também com um posicionamento político, de luta antirracista, luta anticapacitista, né? A arte como também expressão política. Maravilhoso. E ainda tendo contato com essas músicas, né, com esses movimentos, como é que a gente chama? São basicamente ritmos da cultura afro-brasileira. Então, o Ijexá é um ritmo tradicional que tem origem nas religiões de matriz africana, mas também utilizado em manifestações culturais como os afoxés, que são blocos afros da Bahia, né? Fundados na Bahia, mas hoje tem no Brasil todo. Aqui em Campinas tem bastante afoxé também. Tem o ritmo do barravento, que também nasce dentro
da religião de matriz africana e é utilizado em outras manifestações culturais como o maculelê. O maculelê é uma dança que as pessoas pensam que só se toca o congo de ouro, que é um toque específico. É um toque muito parecido com o funk, tum, tá, tá, tum, tá, né? Mas toca-se também o barra vento e também toca-se o ijexá no maculelê, né? E o samba de roda. Então são ritmos afro-brasileiros, todos eles de origem de matriz africana, nascem dentro do terreiro, mas também utilizados para outras manifestações culturais de origem negra. Ou seja, vindo para o AIA também dá para conhecer tudo isso, ter Com acesso certeza. a tudo isso. Porque às vezes a gente até ouve falar ou assiste uma apresentação, mas não se imagina participando, né? E de repente você tem essa oportunidade, né? O que a gente quer propiciar aqui para os participantes do projeto de extensão é uma vivência cultural de matriz africana, de cultura negra, com foco nas pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, com foco também em povos excluídos, corpos dissidentes. Então são bem-vindas pessoas que fogem do padrão de um corpo ideal que a sociedade impõe. São bem-vindas pessoas obesas, pessoas trans, pessoas de todas as etnias, de todas as classes sociais. A nossa intenção aqui tem uma turma diversa, né? E é do nosso interesse que a gente consiga trazer as pessoas em situação de vulnerabilidade, de exclusão social, para esse ambiente universitário, pessoas que às vezes nem conhecem esse lugar, nunca teve acesso de chegar perto, de se imaginar fazer aula dentro da universidade. Então a gente pretende atingir esse público. Então a gente pede que os espectadores aí se atentem a isso, divulguem, chamem as pessoas, né, que mesmo que morem em bairros distantes, mas que procurem uma forma de estar presente para a gente se fortalecer enquanto uma comunidade artística, né, que produz arte, cultura e que luta também pelos nossos direitos. E Ana, queria que você falasse que a dança é para todo mundo. Com certeza. Você que está há muitos anos já nessa caminhada, né? E como é que foi? Você teve que aprender os instrumentos também, né? O corpo já estava muito familiarizado, acredito, com todos os estilos, né? Quem dança balé em alta performance, acho que encara qualquer coisa, né? Mas foi legal também essa questão musical de se aprofundar mais nesses ritmos que são brasileiros, né? Você acha que é possível para qualquer pessoa, pelo menos, tentar tocar, se aproximar? É possível para todo mundo, né? E vocês competiram agora em Mogi recentemente, né? Vocês apresentaram o que lá? Como é que foi a inscrição? A gente fez a inscrição, foi um Festival Internacional de Inverno de Mogi Mirim. É um festival que acontece já há muitos anos, muito grande, vem companhias de diversos lugares, né? Principalmente do interior paulista, mas de outros lugares também. É um campeonato internacional, com juízes internacionais. A gente competiu na modalidade de dupla, adulto, né? Esse é o nome? Dupla adulto. A gente competiu nessa modalidade e a gente conseguiu ganhar o 3º lugar, né? Caramba. Pra gente foi uma vitória porque a gente realmente se dedicou muito, a gente tem ensaiado muito, estudado também, um pouco mais para aprofundar nossos conhecimentos em dança, principalmente na dança e cadeira de rodas. A nossa presença no festival, eu acredito que trouxe um outro paradigma para o universo da arte, da dança, né? A presença de pessoas, bailarinos em cadeira de roda, em diversos festivais, modifica muito a visão, porque a produção passa a ser obrigada a pensar em acessibilidade, não só para o público que vai assistir, que muitas vezes o pessoal garante isso, mas às vezes não se espera que haja um artista cadeirante. Então, por exemplo, tem muitos palcos que não tem acessibilidade para o palco, não tem rampa para você chegar até o palco. A gente já se apresentou em lugares que teve que subir no braço mesmo, né? Então, é uma forma de ver as coisas, se organizar a sociedade que também está sendo mudada, transformada aos poucos, com a ação das pessoas com deficiência em primeiro lugar mesmo, que é um público também bastante ativo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que o capacitismo faz as pessoas pensar que as pessoas com deficiência não são atores da própria história, né? Pelo contrário, a Ana fala pouco, mas é uma pessoa de muita atitude, do fazer, né, de fazer acontecer as coisas, e aí a companhia de dança seria impossível sem a presença e a ação, a atitude dela, assim, de se dispor a tomar a frente de certas coisas, inclusive de coreografar, de estar no palco, né, brilhando com um nível técnico muito alto de dança, né. Inclusive o comentário dos juízes
Em momento algum eles tocaram no assunto da deficiência. O olhar dos juízes do festival, né, quando a gente recebe a devolutiva deles, os comentários porque durante a apresentação eles vão fazendo alguns comentários, depois eles enviam a gravação pra gente, né? Eles deram um parecer muito satisfatório pra gente, no sentido de que eles realmente teve um olhar para a produção artística, para a técnica em dança, então eles elogiaram muito a postura em palco, a sincronia da dupla, a coreografia em si, deram sugestões para a melhoria da coreografia e não tocaram no assunto da deficiência, né? Eu acho isso muito importante porque existe um foco muito grande quando vai se falar em pessoas com deficiência, na deficiência. Então, sempre é muito comum as pessoas nos chamarem para falar sobre superação, sobre acessibilidade, e a gente quer falar sobre arte. A gente quer falar sobre uma produção artística viva, real, intensa, de qualidade, né, que as pessoas com deficiência fazem, né? Não é só questão de acessibilidade, né? Não é uma pauta única que as pessoas com deficiência têm para trazer. Sim. Então, o trabalho da AIA tem essa proposta também de apresentar as pessoas com deficiência na sua potencialidade artística, da expressão humana, criativa, né, muito para além dos limites que a deficiência impõe. Sim. E superando as barreiras que a sociedade sim deficiente impõe para com certeza. as pessoas com Às vezes a deficiência. pessoa acha que está velha demais para começar a dançar, ou que não tem o peso adequado, né, Ana? Só se permitir, na verdade, né? E tem um pouco a ver com o nome do AIA também, né? Que eu perguntei para vocês mais cedo. Queria que você falasse um pouco do nome, o que que significa. AIA é um símbolo adinkra, que é uma forma de escrita africana a partir de símbolos que trazem valores, né? Então, AIA é simbolizado, esse pequeno desenho em cima do nosso logotipo, né? Que é o símbolo de uma samambaia, da folha de uma samambaia, que é uma planta resistente, que nasce em lugares mais secos, né, áridos. Então, o valor que esse símbolo nos traz é da resistência, da resiliência, da superação de obstáculos, né? E quando a gente também conversa sobre superação, a gente fala sobre a superação das dificuldades que a vida nos impõe de uma maneira geral. A deficiência, no nosso entendimento, isso a Ana me ensina muito, que a deficiência não é a deficiência que deve ser superada, mas as barreiras que a sociedade impõe diante dessas deficiências que as pessoas têm, né? Então esse é o seu nome. E assim, tem um significado também muito emocional pra gente, tem uma memória afetiva muito grande da presença de samambaia nos nossos quintais quando a gente era criança. Sim. A gente trocando, se conhecendo da história de vida de cada um, né? Sim. Tem uma memória muito forte, assim, das samambaias pelo quintal, Bonitas, e as mães verdes, grandes, né? Floridas, tratadas com muito carinho, com muito afeto pelas mães da gente, né? E como é que está o planejamento de vocês até o final do ano? Tem essas inscrições, né, que vão acontecer para essa turma de danças negras. Sim. Quer falar da agenda até o final do ano para a gente? Nossa, tem bastante. Quer falar você agora? Tem bastante coisa. Como eu falei, no primeiro semestre foi um período intenso de criação, de ensaio, apresentações. A gente conseguiu aparecer bastante no município, se tornar um tanto conhecido. Tem muitas pessoas nos procurando já como uma referência de um trabalho artístico para pessoas com deficiência. E aí, a partir dessa parceria com o Departamento de Artes Cênicas aqui da Unicamp, a gente consegue ter uma estrutura mínima para acolher outras pessoas e compartilhar esse trabalho. Então, a primeira grande tarefa é conseguir trazer um público, principalmente de pessoas cadeirantes, mas também pessoas idosas com mobilidade reduzida, para a gente fazer essa produção de estudo e pesquisa em artes para esse público específico. A gente está se preparando desde o começo do ano para participar do Campeonato Nacional de Paradança, que é uma modalidade esportiva da dança. Ela é praticamente uma adaptação da dança esportiva, que é razoavelmente recente no Brasil, é muito tradicional na Europa, né? Mas a dança esportiva em cadeira de roda começa no pós-guerra, na Europa, que já tem essa cultura da dança esportiva. E no Brasil ela chega enquanto modalidade esportiva só no ano de 2000, através de uma pesquisa que inicia aqui na Unicamp, né, de uma professora que hoje leciona na Federal do Juiz de Fora. A gente fez o curso de extensão nessa universidade sobre dança em cadeira de roda, onde a gente adquiriu bastante conhecimento técnico, histórico da dança esportiva.
E hoje a gente é associado à Solidariedade, que é arte e cultura, que é um trabalho cultural que também dedicado a pessoas com deficiência, tem um corpo de baile de pessoas cadeirantes muito grande, muito potente, muito rico, assim, com nível técnico muito alto, né? Se apresentaram aqui no Castro Mendes no dia 26 de maio, a gente abriu o espetáculo deles, fomos convidados para essa honra, né? E é uma grande inspiração para a gente e para muitas pessoas no país. Através dessa associação ao Solidariedade, a gente se filia ao Conselho Nacional de Paradança e estamos aí se preparando para o campeonato nacional. Aí para isso a gente tem movimentado uma vaquinha online, uma campanha para arrecadar os fundos, porque não temos nenhum tipo de patrocínio, a gente não tem nenhum tipo de apoio. Tudo que a gente faz é na raça, é na vontade, na coragem, com muito amor e dedicação. As nossas camisetas mesmo, isso aqui foi um trabalho que eu fiz de molde vazado, eu cortei na folha de papelão, pintei com a mão para a gente ter o nosso uniforme. Multiartista. A gente faz de tudo um pouco, assim, né? E a Ana precisa de uma cadeira especial que é para dança, né? Que essa que ela está utilizando é para o basquete, né? Foi adaptada. E ela tem condicionamento físico, consegue maravilhosamente bem. Mas tem uma cadeira certa para ela, né? Sim. A gente gostaria, inclusive, de agradecer a HD Camp, que é um grupo de basquete aqui de Campinas, né? Que eles competem em alto rendimento nos campeonatos nacionais e internacionais, um trabalho de muita qualidade, que ela é atleta também de basquete. Então, por isso que a gente conseguiu essa parceria desse empréstimo. Sem essa cadeira para ensaiar, seria impossível a gente estar realizando o trabalho que a gente está realizando nesse momento. Mas, de fato, a gente precisa de uma cadeira específica de dança, porque essa tem um modelo específico para o basquete. Atende às necessidades do basquete e nem todas as necessidades da dança. Quem quiser saber da vaquinha? Para saber da vaquinha pode acessar a nossa página no Instagram, que é muito fácil, é aia com y.danca, que seria a dança sem o cedilha, então aia.danca. Lá na bio tem o link da vaquinha, o link também de inscrição do projeto de extensão aqui e muito material nosso dançando nos palcos da vida aí, nos lugares que a gente se apresentou. Dá para curtir um pouquinho, né? Dá pra curtir Só para a gente entender, o que a gente assistiu aqui foi um pouquinho do espetáculo focado mais nas danças negras e teve uma valsa também, teve samba de roda, né? Sim. A gente mostrou um pouco mais do trabalho artístico, que é o que está mais desenvolvido, está mais consolidado, né? E a nossa proposta principal também no momento, é uma performance que a gente tem circulado em diversos espaços, chama Quem Apaga o Fogo é a Água, que fala da relação de um casal também, os conflitos que acontecem entre esse casal e diversas formas de convivência, né? Mas a gente mostrou um pouco também da valsa lenta, que é um dos estilos da dança esportiva em cadeira de rodas, que a gente está se preparando para... Ainda estamos num processo... criação mesmo. Muito mais de aprendizado também, porque tem critérios, né? Tem todos os critérios, movimentos obrigatórios, existe uma técnica específica. Como a gente não tem esse patrocínio, a gente tem que ensaiar muitas vezes em condições precárias, né? Não é todo dia que a gente tem esse espaço aberto aqui no Instituto de Artes, então a gente ensaia em praças, em espaços culturais que eventualmente abrem espaços para a gente. Também a falta da cadeira impede o desenvolvimento da técnica também. Então a gente está dando o nosso máximo. O Festival de Mogi foi assim a confirmação de que a gente está no caminho certo, que a gente realmente conseguiu sair de lá com uma premiação. Então a gente está muito confiante de que no Campeonato Nacional a gente vai trazer uma medalha para Campinas, que somos os únicos representantes do município no momento. E por isso também estamos com o projeto de extensão, porque a gente não quer ser os únicos o resto da vida. A gente quer que isso cresça muito aqui na cidade de Campinas. Que essa companhia se multiplique, né? Tem muitos elementos aí. Vocês têm muita coisa para compartilhar, é justo, né? A gente tem oferecido também, né, as apresentações, então as escolas, instituições, espaços culturais, produtoras de evento nos convidam para fazer as apresentações. Ou seja, querendo contratá-los, é só entrar lá no aia com y.danca
Porque eles estão disponíveis aí, né? É só achar uma agenda. Não só para apresentações, mas também para formação de professores. Eu sou educador há mais de 20 anos, tenho mestrado em educação e trabalho com as questões de educação antirracista e educação inclusiva. Então é um trabalho também que faz parte da companhia de dança, um trabalho de pesquisa e estudo, não só da arte em si, mas das questões que estão sociais e políticas que a arte dialoga e que pode contribuir também para as transformações sociais. Com certeza. A expressão em todos os sentidos, né? Isso. Artística, social, cívica, né? Sim. Queria agradecer demais vocês terem recebido a gente aqui, compartilhado a história, né?